Muito bem, meus amigos, você que acompanha através das redes sociais, através da televisão, através do rádio, eu sou o jornalista Everaldo Fogaça. Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode mandar aí a sua pauta, os problemas que existem no seu bairro, na sua cidade, na sua localidade. Você de Cacoal, você de Presidente Médici, Ji-Paraná, Candeso, Jamari e Porto Velho. Mande o seu vídeo, preferência, mande ele na horizontal, ou seja, o celular deitado, aonde você grava o vídeo, mostra o problema, manda o nome do bairro, o nome da rua, o número e juntos a gente vai tentar resolver o seu problema. Está no ar o programa do Fogaça e começa com... Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Boa noite, Brasil, né? Tá no ar mais uma edição de quarta-feira do nosso Café na Redação. E hoje nós vamos conversar com uma mulher também, empresária, formada em marketing, pós-graduada em gestão de projeto, é mãe, é esposa e tem muitas outras qualidades. E o nosso café de hoje ele é amargo, tá? Mas não porque o assunto vai ser ruim, não. É porque nós também tomamos café amargo. Tá? Hoje comigo, aqui ao meu lado, a empresária, pós-graduada em gestão de projeto, Fernanda Lopes. Muito boa noite, Dona Fernanda, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Café na Redação. Primeiramente, Valderi, boa noite, né? Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite da gente vir aqui conversar um pouquinho, falar um pouco sobre a nossa realidade, sobre os desafios que enfrentamos, principalmente na área de empreender e da comunicação. Eu vou deixar a parte empresarial um pouco mais para frente. A gente hoje, nós vivemos na era digital. A senhora é formada em marketing. Como é que está a evolução, como é que está o andamento da área tecnológica, desse negócio de social media, que hoje é profissão, né? Hoje existem profissionais, influência digital. Como é que está funcionando isso hoje aqui em Porto Velho, especificamente? O mercado ele deu um boom, né? Principalmente no pós-pandemia. Ver que muitas oportunidades cresceram, né? Muitas pessoas tiveram acesso à internet, deu uma acelerada. E agora, com a inteligência artificial, nossa, revolucionou o mercado, porque é capaz de automatizar muitos processos e dar aquele pontapé que faltava para muita gente que tinha vontade de ingressar nesse mercado e não via como começar, não sabia por onde começar. Então, a inteligência artificial permitiu isso, democratizou ainda mais, né, o acesso às plataformas digitais, ao mercado em si, né, às redes sociais, de uma maneira geral. Inteligência artificial, a senhora falou um ponto muito importante. Hoje, nem tudo que você vê na internet você pode acreditar que é real, né? Porque a inteligência artificial ela tornou a edição de vídeos e fotos, a criação, algo muito real que, se você não prestar atenção, você acha que é uma pessoa verdadeira. Isso é um desafio que existe hoje, e apesar de ter facilitado muito vários processos na criação de conteúdo, também facilitou pessoas mal intencionadas. Então, existe muita fake news, existe muita narrativa de coisas sensacionalistas. Existe, né? Então, a gente realmente tem que tomar cuidado com o conteúdo que a gente anda consumindo, né? Saber quais são as fontes, isso é muito importante, faz toda a diferença você saber a fonte do conteúdo que você está consumindo, de onde que você recebeu. Assim, geralmente vídeos que você recebe em grupos de WhatsApp não são confiáveis, de fato não são confiáveis. Então, você tem acesso também a sites muito importantes, tem o
Gov, tem sites de referência, né, que tem credibilidade, e você pode estar verificando informações e até mesmo, né, da inteligência artificial, ela te ajuda também a sanar algumas. É, essa questão do marketing, né, da nossa mundo digital, hoje ela trouxe muitos profissionais que antes estavam escondidos em casa. Eu me lembro que há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, meu filho chegou para mim e disse que ia ganhar dinheiro fazendo vídeo para a internet. E eu, né, sendo da área, não de criação de vídeo, que eu não sou disso, mas eu ainda duvidei. Eu olhei para eles, rapaz, não tem como ganhar dinheiro fazendo vídeo para a internet. Né? Naquela época, eu achava impossível. Mas hoje a gente percebe que é algo assim muito natural. E muitas pessoas hoje se profissionalizaram, né? Se formaram, são especialistas e têm uma profissão, têm uma carreira muito grande voltada para o conteúdo digital, que isso revolucionou realmente o modo como que as pessoas enxergam alguns produtos ou algumas empresas, que tem empresas hoje que elas utilizam mais influências do que qualquer outro segmento para divulgação. Você abordou um ponto muito importante, porque assim, a rede social, ela virou assim uma febre mesmo. As pessoas gostam de estar dentro da rede social, de consumir os conteúdos e também de criar, né, os seus conteúdos. Só que quem quer ganhar dinheiro com a internet, realmente essa pessoa precisa aprender um pouco mais, precisa se aprofundar no assunto, precisa estudar. E existe várias maneiras para você conseguir isso hoje de forma gratuita pela própria internet. O YouTube é uma excelente plataforma de aprendizado que, para quem tem interesse de começar a ganhar dinheiro na internet, que existem várias maneiras. O mercado digital, ele é muito amplo. E quando a gente fala de rede social, ela é só um dos canais, né? Você pode ter um site, né, que é o seu próprio canal, que é a rede social. Geralmente as plataformas, elas não são dos usuários. O dono da plataforma, ele é outro. Né? A pessoa utiliza ali aquela vitrine para poder ganhar audiência. É um ótimo, excelente canal de captação, né, de você poder ali prospectar pessoas, prospectar clientes, ganhar visibilidade. Mas quando a gente fala realmente de ganhar dinheiro com a internet, o e-commerce, eu sou empresária do e-commerce, né? É muito bom, mas você precisa ter ali um conhecimento a mais. Você precisa se aprofundar, precisa entender um pouco mais sobre o que você está fazendo. E também tem o YouTube, que você ganha por monetização de vídeo, né? A plataforma, ela te remunera, porque eles querem reter a atenção e eles precisam das pessoas que criam conteúdo. Eu vi em uma entrevista que a senhora concedeu agora na parte da tarde, se não me engano, por apresentador Marcelo Melo. A senhora iniciou a sua carreira, assim, a sua formação, a sua porta de entrada para o mercado digital lá em 2012, né? E acho que pouca gente conhecia, ou pouca gente ouvia falar, ou sequer acreditava que isso aí é só um hobby, é só um passatempo, através do Facebook. Sim, ali em 2012, né, eu comecei a vender alguns produtos. E assim, eu casei nesse período, né, e engravidei. Então, tive meu primeiro filho. Então, como a maioria dos jovens, né, das mães, principalmente as mães de primeira viagem, que precisam trabalhar, que precisam trazer renda, elas ficam buscando opções de você trabalhar perto de casa, dentro de casa, para você poder acompanhar o crescimento do seu filho, né? Essa é uma realidade que a maioria das mães tem. Então, trabalhar com o mercado digital naquela época era essa possibilidade, de eu poder trabalhar de dentro de casa e estar ali perto do meu filho. E um ponto muito importante, a senhora comentou agora, esse mercado digital, ele abriu muito espaço, principalmente para essas mulheres, as mães, que hoje chamam de mãe solo, né? Que muitas das vezes tem o seu filho, mas com quem vai deixar para poder ir trabalhar? E aí vê na internet uma possibilidade, uma porta para que volte a dar o sustento para sua família.
E muitas delas não têm condições, não tem quem ajude, quem fica com o filho, aonde vai deixar. Não temos, infelizmente, creche suficiente para todas as pessoas que precisam. E talvez a internet ela foi uma porta de entrada, assim como para a senhora. Sim, naquela época eu era casada, só que o meu esposo, ele trabalhava em outra cidade, né? Então, assim, eu não tinha essa rede de apoio. Como eu sou daqui de Rondônia, lá no Paraná, eu não tinha família, não tinha pessoas com que eu pudesse deixar o meu filho. Então, eu tive que me adequar, né? Buscar essa alternativa. E não só nas mães solos hoje, é uma realidade de todas as famílias, porque a maioria das mulheres elas precisam complementar a renda familiar, porque o custo de vida está muito alto, né? Então, elas buscam essa alternativa de você poder trabalhar e também estar acompanhando o crescimento do seu filho. A senhora acha que esse boom de redes sociais e de marketing pelas redes sociais, pela internet, pelo mundo digital, ele está ainda em fase crescente, ainda tem muita coisa para se avançar, ou ele já chegou assim num patamar assim, não, se crescer mais do que isso, o ser humano é substituído por IA, né, que é a inteligência artificial. Eu vou citar um exemplo aqui, mandar um abraço para o jornalista Rubens Coutinho, que foi, para ele, era algo muito novo, né? Ele mesmo fala que ele não tinha negócio de Facebook, nem Instagram, nem nada. Mas hoje ele vê um crescimento muito grande na atuação dele na rede social, né? Eu acho que isso ainda está em fase de crescimento, ainda tem muita coisa para se descobrir, ou já chegou ali num patamar que não dá mais para crescer do que isso. O mercado digital ele está em ascensão, ele tem muita coisa ainda para explorar, para se descobrir. Então, a gente vê o e-commerce, a gente vê estudos, né, que mostram que a experiência de compra do consumidor com marketplaces, de forma online, das mais diversas que for, elas estão em crescimento. E aí é uma tendência global, crescimento do mercado digital. Para quem tem interesse na área, para quem quer trabalhar na área, vale muito investir, porque é um mercado que está em ascensão e que tem muita gente para ganhar muito dinheiro nesse mercado. Só que não é fácil, tá, Valderi? Não é fácil porque precisa estudar, precisa criar estratégia, precisa testar, precisa começar também, né? Precisa começar, precisa errar e perseverar, porque parece fácil quando a gente fala de mercado digital, quando você senta mesmo para você elaborar um projeto, você elaborar uma empresa, você tem vários modelos de negócio já validados, mas ainda tem muita coisa para se descobrir, muita coisa para explorar. Com relação, a senhora falou aí, com relação à sua pós-graduação em gestão de projeto, né? Primeiro eu vou fazer uma pergunta que talvez muita gente não sabe o que é quando se escuta falar em e-commerce, né? As pessoas só conhecem, eu vou vender online, né? Mas a palavra e-commerce, nem todo mundo ainda sabe qual é o significado dela. O que significa? Como é que funciona? Eu tenho meus produtos que eu vendo de porta em porta, para os meus vizinhos, em grupo de WhatsApp, mas eu quero expandir. É difícil, precisa ter uma formação acadêmica, precisa ter muito conhecimento na área da internet para começar esse e-commerce que a senhora está falando, ou é um pouco mais fácil? Para você profissionalizar mesmo o e-commerce, você precisa ter uma equipe que te auxilie. Isso vai fazer você ter resultados melhores, porque são muitas etapas. Você tem que, desde a criação de um site profissional, né, que você pode... Existem plataformas maravilhosas, existe a Shopify, tem a Nuvem Shop, que te auxiliam muito na criação, eles te dão uma loja praticamente pronta, são configurações básicas que você tem que fazer, e se você ainda tiver dificuldade nisso, você pode utilizar a inteligência artificial para ajudar a elaborar o que você tem dúvida, mas você tem que fazer, você tem que cadastrar produtos. Por exemplo, se você vai vender um produto físico, né? Vamos supor, vai vender xícaras. Você tem que saber o peso dessa xícara, né? O peso embalado dessa xícara, você tem que
criar ali uma página de vendas dessa xícara. Você vai descrever exatamente como que ela é, porque quando você vai comprar, você não pesquisa exatamente como que é o produto. Então, você na hora de vender, você tem que saber fazer essa copy que a gente chama, né? A copy de venda do produto. Vai falar como que ela é, qual o material que ela é feito, entendeu? Aí você tem que especificar bem direitinho as dimensões, porque vai influenciar no custo do frete, as dimensões dele embalado, né? Você tem que ter uma embalagem própria, porque isso também é um desafio do e-commerce, porque você vender um produto desse, ele é frágil. Então, assim, a gente sabe que as empresas de logísticas, elas têm, assim, manuseio muito Bruto. bruto, né, com o produto. Então, assim, as chances de, se você não embalar corretamente, esse produto chegar errado, quebrado para o seu cliente, é muito grande. E aí vai influenciar no teu custo de aquisição de cliente, né, o teu CAC. Que é uma coisa que você também tem que saber o que é, porque você montou a loja, você tem o produto, você tem a plataforma ali, o checkout de pagamento, você já está com a loja tudo bonitinho. Só que você precisa vender. Aí você vai gastar com publicidade, com marketing, as fotos. Então, assim, é um pouco. Não é tão simples assim, mas ele é totalmente possível, tá? Você só vai ter que gastar um pouquinho de tempo ali para você aprender realmente, né? E investir energia nisso, né? E às vezes até um pouquinho de dinheiro também. É possível começar com pouco dinheiro, mas se você quiser profissionalizar mesmo, você um pouquinho mais. Quando se quer e se tem força de vontade, se faz, tá? Então tudo tem. Não é o custo, por exemplo, de uma loja física que chega a ficar muito superior, Não, mas se montar uma loja física hoje, ela não sai barata, então por mais pequena que seja, porque para você montar uma loja física você tem que ter estoque, né? Acho que talvez a maior dificuldade da pessoa empreender, ela é ter um estoque. Agora, quando você me corrija se eu estiver errado. Quando você vai vender online, muitas das vezes o teu estoque é o estoque da tua fornecedora, que você já faz, você só intermedia o pedido. essa modalidade que você está falando é a dropship. Dropship. Dropship, que você consegue revender, por exemplo, produtos que estão ali no AliExpress e vários outros. Existem várias plataformas que trabalham nesse modelo, só que é um modelo assim, todos os modelos têm seus desafios, mas para quem está começando é uma excelente porta de entrada, porque você vai começar... Que é aqueles que chamam de mercado associado, não é isso? Ou não? Também. Essa aí é outra modalidade. A modalidade dos marketplace, por exemplo, que já tem uma pessoa que vende aquele produto, ela já está com tudo redondinho. E você vai se afiliar para você revender, também ganhar uma comissão. Também é uma forma. E a diferença é que essa comissão não é você que define, entendeu? Já no modelo de dropship, você vai definir o preço que você vai vender aquele produto. Então, é uma coisa mais variável. E aí vai. Então, são vários modelos, né? Você também... Por exemplo, a Hotmart, que trabalha com os produtos digitais, que são os infoprodutos. Às vezes tem alguma pessoa ali que produz um conteúdo, produz um curso, e você vai trabalhar ali como afiliado, vai revender esse curso e vai ganhar uma comissão. Ou você pode até produzir o seu próprio conteúdo, né? Tá ali também, vendendo. Mas tudo você vai precisar de vitrine. Esse produto ele precisa chegar nos consumidores, nas pessoas que serão seus clientes. E aí entra aquele custo que eu falei, né, que é o CAC, o custo de aquisição de cliente. E aí vai depender também, quanto melhor a experiência de compra desse cliente com você, com seu produto, mais as chances que você tem de continuar vendendo para ele, e o que vai diminuir esse custo de aquisição. Agora, como o exemplo que eu citei, se a xícara chegou quebrada, esse cliente vai reclamar, talvez ele vai... Às vezes acontece dele desistir ele mesmo e nunca mais comprar de você, mas também acontece que ele vai ter que mandar esse produto de volta para você e você ter que reembolsar ele ou mandar um novo produto. E aí aumenta o teu custo em relação a essa venda. Então tudo isso tem que ser analisado, tem que ser trabalhado. É igual aquelas compras que você compra sem ler a descrição. Como é que dá o nome que vocês falam? Especificações do produto. Especificações do produto. E aí você compra lá em algumas plataformas grandes, né? Tem uma vizinha minha, ela comprou um jogo de cadeira, não, 2 poltronas, que era para decoração da igreja. Ia ficar a coisa mais linda. Quando chegou, eram miniaturas de poltrona.
né? Então você tem que prestar muita atenção naquilo que você está comprando também. Muitas vezes o erro não é de quem está vendendo, o erro é seu de que não leu a descrição. Mas acontece muitas pessoas também trabalham com má fé relacionada a isso. Porque às vezes você vê lá uma foto que parece realmente uma poltrona, né? E eles te induzem ao erro. Eles induzem ao erro. Então, isso aí é um dos problemas que existe nas compras online. Só que o consumidor, ele tá cada vez mais experiente, está mais esperto. Então, não é mais tão fácil você... Assim, não é mais tão fácil ser enganado. E eu acredito que a gente precisa também falar disso, né? Para o consumidor ficar ligado, né? Nos direitos dele como consumidor. Porque, diferente de uma loja física, por exemplo, que você vai lá e vê o produto e aí você compra, leva para casa, tem aquelas 7 dias de troca, você também tem seu direito de ser reembolsado, de devolver o produto. Só que aí, como é digital, é um pouco mais difícil, muitas pessoas acabam desistindo. E quem tiver interesse de conhecer mais o seu trabalho, talvez pegar uma dica aí de marketplace, eu quero me tornar um influencer em Porto Velho. Eu não sei se a senhora dá esse feedback, que se pode prestar esse tipo de assessoria ou não. Como é que funciona? Na realidade, Valderi, eu sempre trabalhei muito voltado às minhas empresas, né? Tanto o site quanto o e-commerce. Então, nunca prestei consultoria. Mas a gente está aberto, sim. Quem tiver dúvida, o que a gente puder fazer para auxiliar, eu acho Vai que importante. essa é a oportunidade. Eu acho importante a gente incentivar, principalmente os nossos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Porque muita gente escutava, eu escutei muito, não sei você, minha filha, estude para você arranjar um bom emprego. E hoje a nossa realidade ela está exigindo um pouco mais. Os nossos jovens precisam de educação financeira, precisam aprender a empreender, precisam aprender a investir, né? Isso tem muito assunto, eu acho que também talvez para uma próxima oportunidade. E preparar os nossos jovens para a vida real que está acontecendo. É isso. Educação financeira é um tema muito importante, que eu acredito que deveria ter isso nas escolas, desde o primário até a pessoa sair da faculdade. Passou da hora, né? De ter porque não adianta você ganhar 5 mil e não saber administrar os 5 mil. Hoje eu aprendi depois de adulta o que é uma corretora, um CDB, um CDI, uma taxa Selic. São palavras novas e se você for no terceiro ano do ensino médio, muito dificilmente algum aluno vai saber te falar exatamente o que é isso. E é importante, né? Declaração de imposto de renda. Os jovens eles não estão saindo preparados para entrar na universidade, mas é aquele jovem que tem vontade, um sonho de emprego, precisa incentivar. Eu sou totalmente a favor do jovem, né? Buscar oportunidades de ter renda, de crescer, né? Financeiramente, profissionalmente. Meu filho, ele tá planejando abrir uma barbearia para ele. E aí ele compra uma máquina, ele fez o cálculo tudinho de quanto ele precisa, quanto ele vai ter que gastar para abrir a barbearia. E aí se ele compra um pente, ele vai lá e não, agora só falta tanto. Aí ele compra a cadeira, aí não, agora só falta tanto, né? Mas ainda, então isso não foi eu que ensinei para ele não, tá? Então isso todo jovem precisa ter, né? Mas como a gente falou, isso é um tema que dá outro bate-papo, dá outra garrafa de café, mas não dá mais tempo, porque a dona Fernanda também tem outros compromissos. Dona Fernanda, eu queria agradecer muito, mas antes, eu queria que a senhora deixasse um recado. Nós temos um dado muito alarmante, mas infelizmente não vai mais dar tempo para você fazer isso, que nós estamos em ano de eleição, nós estamos... esse ano nós vamos escolher presidente, deputado estadual, deputado federal, senador, governador. E em Rondônia, não é no Brasil não, em Rondônia, até talvez amanhã o TRE lance outra nota atualizando esses números, mas tinha mais de 120 mil pessoas com os seus títulos irregular. Ou seja, mais de 120 mil pessoas não iriam poder escolher quem iria passar os próximos 4 anos representando. Você imagina um número grande desse?
Eu acho que isso é reflexo, né, da descredibilização da política. Isso é verdade. As pessoas, elas não acreditam mais na política. Isso realmente, assim, é muito triste, porque a política, ela não é... Às vezes a gente tem noção de que a política é uma coisa feita só para aquela panelinha, aquele grupo, né, fechado. Mas nós E depende. não, a política, ela é feita para mim, para Dona Maria, que está escutando, para todo mundo. E eu acho que a gente também é um pouco responsável, porque a gente precisa estar mais atuante, precisa entender. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, quem votou na última eleição ou nem votaram. Inclusive, hoje foi o último dia para você Hoje foi o último atualizar dia. o título, né? Transferir, regularizar. E eu acredito que o site do TSE ainda está aberto para você protocolar. Acho que até às 23h59 dá tempo. No horário de Brasília, né? Aqui de Brasília. 20... Aqui 10h59. Isso. E é isso. A gente precisa estar mais atento. Porque apesar de, depois das eleições, o grupo se fechar, né? Esse momento é um momento que a gente tem a oportunidade de escolher. Eu E a escolha é nossa. sempre digo que quando você não vota, ou quando você vai lá e vota nulo, ou vota em branco, você está entregando a chave da tua casa para um desconhecido cuidar. É fato. Né? Você não escolheu, então, meu filho, o que vier daí para frente, você não pode nem reclamar. Né? Ou eu vou pegar um pouquinho mais pesado, que a gente já vai encerrar. Você vender, meu filho, aí é que você não pode cobrar mesmo. Porque se ele pagou, ele já pagou o que devia para você e fim de papo, ele não quer nem te ver pintar de ouro. Então, esse é um ano atípico, é um ano em que nós temos a oportunidade de escolher quem nós vamos eleger para ser os nossos representantes, para que não aconteça como aconteceu aí no pedágio, para que não aconteça o perdão bilionário que teve em Rondônia por parte da Energisa, né? Ela não te perdoa não, mas ela recebeu um perdão, né? E a gente esqueceu de falar nisso, mas aí nós vamos falar com... Fica de assunto para um próximo. Nós vamos, né, comprar uma briga com 24 deputados estaduais, mas tudo bem. Muito assunto para debater em relação a isso. Então, vá, meu filho. No dia da eleição, vá consciente, escolha verdadeiramente quem você quer, pesquisa o passado, pesquisa o presente, se é bom mesmo, se tem projeto, se não, agora eu vou falar um negócio muito sério, se não tem problema com a justiça, hoje você pode pesquisar tudo. Vai lá no site do Tribunal de Justiça e coloca lá o CPF do candidato é público quando ele coloca o nome dele lá. Tô mentindo? Não. Tá até no santinho o CNPJ dele também. A gente tem essa dificuldade de conhecer bem os políticos, né, os candidatos, mas com a internet, existe a facilidade de você poder pesquisar um pouco melhor. E às vezes a gente quer votar em uma pessoa só pelo fato dela ser muito conhecida e tudo mais, mas isso não significa que aquela pessoa é o ideal. Às vezes tem uma pessoa que está próxima a você, que se candidatou, e ela pode ser uma boa opção, porque a política, como eu falei, a gente tem que parar de ter essa ideia de idolatrar essas pessoas, deixar ela num pedestal. Porque não, é para você e é para mim e é para todos. Então a gente precisa ter mais acesso e se envolver mais na política. Ser assíduo, participar. Teve audiência pública, vá lá, meu filho. Se não estiver fazendo nada, é claro, estiver trabalhando tranquilo. Mas, dona Fernanda, muito obrigado pela participação aqui. A gente vai marcar uma próxima oportunidade, tá? Com mais tempo, para que a gente possa falar sobre educação financeira na escola, dar mais uma cutucada da Energisa para eles virem aqui e explicar muito melhor essas taxas e essas tarifas, tá certo? Sexta-feira, acho que é dia 9, se eu não me engano, é dia 8, vai estar aqui comigo aqui o Alisson do Sandubas, né? O cara que faz o Papou Podcast, né? Um cara também empreendedor, não é candidato, e a gente vai estar batendo um papo aqui sobre empreendedorismo. Ele faz parte do Legendários também, a gente vai poder entender um pouco o que é esse movimento Legendários que surgiu aí. Então, sexta-feira, você é o meu convidado para estar aqui tomando um cafezinho junto comigo. E o pessoal da Energisa, ó,
está com as portas abertas. Alderi, obrigada pelo convite mais uma vez. Agradeço também as pessoas que estão aí nos acompanhando, que assistiram nossa entrevista. E dizer também que, como eu disse, eu estou de portas abertas. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver vontade de empreender no mercado digital, rede social, pode seguir lá no Instagram, Fernanda Rondônia. Fernanda Rondônia. Fernanda Rondônia. Comecei a criar conteúdo digital também agora, é uma coisa nova. É influência agora. Não vou dizer influência, mas você tem ali, né, uma excelente porta de captação, então a gente não pode desperdiçar, né? Então, estamos aí e estou aberta. Quem quiser, tiver dúvida, pode me chamar que a gente marca, vai lá no meu escritório, a gente conversa um pouco, toma um café. @Fernanda Rondônia. É isso? Isso mesmo. Então pronto, essa foi a dona Fernanda Lopes, que participou com a gente aqui. Jornalista, uma área que eu não citei, jornalista, empresária, mãe, esposa, pós-graduada em gestão de projeto, e você pode seguir ela lá na rede social e falar com ela também, @Fernanda Rondônia. Até sexta-feira, fiquem todos com Deus. Mauro, obrigado pela participação. Até sexta-feira, às 19 horas, aqui com Alisson do Sanduba, no nosso café, na redação do site Agência Rondônia. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E chegou no ar o Programa do Fogaça. Agradecer as pessoas de Cacoal, de Presidente Médici, Ji-Paraná, Porto Velho e também através das redes sociais que vai para o mundo, aonde você tem acesso ao programa. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.